Olá, seja muito bem-vinda ao Chá Comigo. Eu sou a doutora Mia Silveira, biomédica integrativa, e estou trazendo mais um episódio aqui do nosso Chá Comigo. Toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos para ajudar você a construir uma vida mais saudável, mais leve, com mais qualidade de vida, bem-estar e longevidade. E antes de começarmos, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like e compartilha este episódio, porque é muito importante. Esse gesto faz a diferença para que o canal cresça, para que possa levar mais informação de qualidade e cada vez mais para outras pessoas. E se você me acompanha lá no Spotify, aproveita para seguir o podcast, avaliar os episódios. Isso ajuda muito o Chá Comigo a alcançar novos ouvintes e garante que você não perca nenhum novo conteúdo. Adoro quando vocês compartilham os conteúdos, marcam o perfil, me contam o que acharam dos episódios, o que está acontecendo na vida de vocês. E agora, sem mais delongas, pega aí a sua xícara de chá, se acomoda e vem comigo, porque hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que eu considero extremamente importante e que tem gerado dúvidas e reflexões. Vou começar esse episódio com uma opinião que talvez incomode algumas pessoas. Eu acho que estamos cometendo um erro quando falamos sobre ansiedade. Porque que uma mulher diz, eu estou ansiosa. A primeira pergunta costuma ser: o que está acontecendo na sua vida? Mas quase ninguém pergunta o que está acontecendo no seu corpo. E isso me intriga, porque eu vejo mulheres investindo em autoconhecimento, fazendo terapia, meditando, lendo livros, controlar pensamentos, tentando ser mais positivas, tentando ser mais forte, fitness, comer melhor, fazer tudo. E mesmo assim continuam acordando cansadas, com o coração acelerado, com a mente inquieta, com a sensação constante de que existe alguma ameaça no ar. E mesmo quando estão tudo assim, aparentemente bem. Então hoje eu quero te convidar para uma reflexão. Esqueça tudo o que você acredita sobre ansiedade e considere uma possibilidade. E se parte daquilo que você chama de ansiedade não estiver começando na sua mente, estiver começando no seu corpo, no seu intestino, no seu sono, na sua alimentação em deficiência, nos seus hormônios, na inflamação silenciosa, que você nem percebe que existe, na falta de vitamina, porque talvez o seu corpo esteja tentando conversar com você. E você aprendeu a chamar essa conversa de ansiedade, entende? E eu quero te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente descansada e bem? E não cansada funcionando, não sobrevivendo, mas de fato vivendo bem. Porque muitas mulheres passam anos, elas acreditam que é normal. Normal acordar cansada, normal viver irritada, normal esquecer as coisas, normal depender de café para funcionar o dia inteiro, normal sentir o coração acelerado, normal não conseguir relaxar, normal estar sempre preocupada. Talvez não seja. Talvez nós temos esses sinais de alerta de rotina. Talvez nós estejamos chamando sinais de alerta de rotina. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Existe uma frase que eu escuto muito. Doutora Mi, eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu sempre me pergunto mesmo, ou você é uma pessoa que come correndo, que vive sob muita pressão, que carrega, vive em estado de sobrevivência, naturalmente vai começar. E esses sintomas podem parecer emocionais, mas muitas vezes têm raízes físicas.
E nós fomos ensinadas a separar mente e corpo, como se fossem dois universos diferentes, mas eles não são. E o cérebro, ele não funciona sozinho. Ele conversa com tudo, com os hormônios, com o sistema imunológico, com a inflamação, com a glicose, com tudo, certo? Quando alguma dessas pecinhas aí estão em desequilíbrio, o nosso cérebro sente. Conseguem acompanhar? Quero falar sobre a palavra que assusta muita gente: inflamação. Quando ouvimos essa palavra, nós imaginamos assim, uma garganta inflamada, uma dor de ouvido, um inchaço. Mas existe outro tipo de inflamação, que é essa que eu estou falando. Uma que é mais silenciosa, muito mais comum, muito mais presente na vida. Ela não dói, ela não te coloca na cama, ela não faz você correr para o hospital, mas ela permanece ali, tá? Todos os dias, como uma pequena fogueira acesa dentro do seu organismo. E essa fogueira, ela é alimentada por coisas que se tornaram normais. Sabe quando você vive muito estressada, você come muitos alimentos ultraprocessados, quando você passa o dia inteiro ali sentada, sem ver a luz do sol, quando você não consegue descansar, você mal respira. O problema é que o corpo interpreta tudo isso como ameaça. O corpo que percebe ameaça constante, ele não consegue relaxar. Imagina um alarme criado para tocar apenas quando ele está em perigo. E agora imagine esse alarme funcionando o dia inteiro, mesmo sem nenhum invasor, mesmo sem risco real. Depois de algum tempo, você não consegue mais descansar, não consegue mais relaxar, não consegue se sentir segura. E é exatamente isso quando o organismo vive inflamado. O corpo entra em um modo de vigilância e o cérebro passa a enxergar através dessa lente. Por isso, em algumas pessoas, elas acordam já preocupadas, mesmo sem acontecer nenhum problema. E não é drama, não é fraqueza, não é falta de força de vontade. Muitas vezes já é algo fisiológico. Aí nós chegamos a um dos assuntos mais fascinantes da saúde integrativa: o intestino. Durante muito tempo, ele foi tratado apenas como um órgão digestivo, mas hoje sabemos que ele participa diretamente da nossa saúde mental. E existe uma comunicação constante entre intestino e cérebro. Eles conversam o tempo inteiro. Quando a saúde intestinal não vai bem, essa conversa também muda. Talvez por isso, tantas mulheres convivam simultaneamente com estufamento, constipação, gases, aquele desejo excessivo por doces, aquela oscilação de humor, aquele cansaço, aquela ansiedade. Nunca conseguiram perceber que esses sintomas podem estar conectados, porque nós fomos ensinados a olhar para cada sintoma de forma isolada. E o corpo não funciona em partes, ele funciona como um sistema, ok? E já que estamos em sistemas, precisamos falar sobre o quê? O sono. Porque eu acho que o sono é uma das coisas mais subestimadas da saúde moderna. Nós admiramos pessoas ocupadas, admiramos produtividade, admiramos quem faz mil coisas ao mesmo tempo. Raramente admiramos quem descansa. Descansar parece que é fraqueza. Só que o cérebro, ele precisa de descanso. O corpo, ele precisa de descanso. E os hormônios precisam de descanso. E a inflamação precisa de descanso.
Depois de uma noite mal dormida, tudo parece mais difícil, não é? Consegue perceber isso? As preocupações aumentam, a irritação aumenta, a ansiedade aumenta, e muitas vezes não é porque a vida piorou, é porque o organismo está mal. E agora vamos voltar ao início desta conversa, porque talvez você esteja esperando uma resposta simples. Talvez esteja pensando aí, então a minha ansiedade é causada pela alimentação? Não, foi isso que eu disse. A ansiedade, ela é muito complexa. Ela envolve experiências, traumas, relacionamentos, história de vida. Existe uma parte dessa conversa que foi ignorada por tempo demais. O nosso corpo. E é impossível falar da saúde mental sem falar de saúde física, certo? Então, talvez a pergunta mais importante não seja o que há de errado comigo. Talvez seja o que o meu corpo está tentando me dizer. Porque talvez a mulher que você chama de ansiosa esteja exausta. Talvez a mulher que você chama de desorganizada esteja privada de sono. Talvez a mulher que você chama de estressada esteja inflamada. Talvez a mulher que você chama de fraca esteja sobrecarregada por peso por tempo demais. E talvez a maior transformação que aconteça quando você troca crítica pela curiosidade, quando você troca luta contra o corpo e começa a escutá-lo. Quero terminar esse episódio com um convite. Durante os próximos dias, observe sua energia, observe o seu intestino, observe o seu sono, observe a sua alimentação, o seu nível de estresse, a sua culpa, a sua obsessão, o seu julgamento. Apenas observe. Porque a saúde integrativa começa exatamente aí, no momento em que você entende que o corpo não está lutando contra você, ele está com você. E talvez seja essa a conversa mais importante que você pode ter nesse momento da sua vida. E se este episódio fez sentido para você, compartilhe com outra mulher, com outras pessoas, porque existe uma chance enorme de alguém estar chamando de ansiedade algo que o corpo está tentando explicar há muito tempo. E talvez a mensagem mais importante desse episódio seja essa. Seu corpo não está lutando contra você. Ele está tentando conversar com você. E quando aprendemos a escutá-lo com mais gentileza, caminhos que antes pareciam invisíveis clareiam. Então não esquece de deixar seu like, de curtir, de comentar. E consegue perceber que já existe uma relação entre alimentação, intestino, sono e ansiedade? E eu vou adorar ler suas respostas. Eu vou deixar aqui um grande abraço. Cuide-se com carinho. Nos vemos no próximo episódio do Chá Comigo.